mundo que está tudo bem, afinal. Claro. Oh, Marta, há algumas histórias na tua vida que tu não te atreves a contar aqui em público. Diz-me lá. Não há muitas, há várias. Sabes porquê? Porque há tantas histórias a teu respeito que eu fico sempre a pensar... isso é um boato. Eu fico sempre a pensar se isso é todo o iceberg ou se é apenas a ponta. Pois, e qual será a diferença entre a ficção e a realidade, em tudo que se diz à minha volta, não é? Mas isso não interessa nada hoje. Interessa, sabes o quê? Olha, o que é que interessa? O grande festival que vamos ter hoje aqui. Aqui é de histórias, não é? Histórias, exatamente. Então, olha, o Rui Reininho tem histórias que nunca mais acabam. Palmas para ele. O Hugo Nóbrega está ao lado do Rui. Vem-nos contar exatamente o que é que vai acontecer. Desse convidado, eu conheço poucas histórias. Eu conheço algumas. Então vais partilhar connosco. E o outro convidado? O outro tem uma história que nunca mais acaba. É verdade. É daquelas que não tens visto. Exatamente. É José Cabeleiro. Vamos lá conversar. Olá, aos três. Muito bem-vindos. Esperemos que seja um programa com princípio, meio e fim. Diz-me lá, Reininho, tu que és um homem com uma grande imaginação, olhas para Marta e achas que... Olhar para Marte. Olhar para Marte. Exatamente. Há vida em Marte. Exato. Ou para o mar. E a Marta também é um bicho muito bonito. Ela é o bicho. É o bicho da É o cena. chamado bicho-papão. Não, viste assim. É o bicho-papão. Marta, não é? Marte dá logo uma... Não sei. Dá um certo aconchego. Não é? Nunca tinham dito isso. Isso é maravilhoso. Não, estou a adorar. Não, dás um certo aconchego. Eu já gostava do Rui agora. Vocês têm alguma história juntos? Já nos cruzámos várias vezes. Já. Muitas. Mas Já sim. histórias inacabadas. Mas ainda somos apenas amigos. Não, depois... Adoro. E somos apenas... Apenas e não só. Apenas e não só. duas pessoas do Porto. Também. Pois, Somos porque conterrâneos, porque é o Porto, eu gosto do Porto porque no Porto, ao contrário do que acontece às vezes em Lisboa, nós estamos sempre a fazer estas misturadas e estas comparações. As minhas histórias no Porto, quase sempre não são todas, mas quase sempre tiveram um final feliz. Eu acho que há mais final feliz das histórias no Porto. Sabes porquê? Porque eu acho que as pessoas têm mais tendência a querer acabar a história. Tu não achas? A ir com a história até ao fim. Isto é metafórico, mas percebes o que eu quero dizer? É um bocado metafórico. Mas não é? É muita mesmo. metáfora. Pronto, então não vamos por aí. Estás bom? Está tudo bem? O Hugo, não é? Hugo, tu és o O que tem um bom cabelo, não é? O Hugo, que eu olhei para ele e achei que parecia de repente o Diogo Beja. Mas não era. Hugo, eu acho que era bom se calhar tu utilizando uma expressão brasileira, pivoteares um bocadinho esta ligação aqui. Como organizador desse evento que é storytelling. Exatamente. Em português, contando histórias. Exatamente. Vamos contar histórias, não é? Portanto, a ideia começou por um serão, e há cerca de 2 anos que eu organizei, e na altura tínhamos um ator, Miguel Guilherme, e tínhamos pessoas anónimas a contar histórias. E realmente estes 2 eventos fizemos, o público reagiu muito bem, assim, eventos mais fechados. Mas foi uma ideia, já existia, é um conceito que existe. É um conceito que existe. Anglo-saxónico. E a ideia era importar um bocadinho isso, mas também dar-lhe uma forma diferente. E começámos a perceber que se calhar isto era muito giro, também ter personalidades, abrir isto ao público, não é? Portanto, o Rui foi um dos primeiros que eu desafiei exatamente no primeiro festival que fizemos. Ainda bem que não pensaste em nós. Se tivesse pensado em mim, não vão lá ter uma desgraça. Desculpa, nós fazemos de uma tarde. Ainda bem que foi logo o Rui. Histórias verdadeiras. Porque é isso, não é? São histórias. Mas ao mesmo tempo, eu estava, quando estava a pensar no programa e nesta conversa que íamos ter hoje, pensei que isso é um bocadinho, porque eu sou muito do passado, quer dizer, não é do passado, mas gosto do que já devia ter agora 90 anos, mas não interessa. E isto é um bocadinho o que acontece nos cheirões, nos nossos cheirões. E naquela... É muito interessante ter as pessoas a assistir. Eu fiquei surpreendidíssimo com aquelas salas cheias, não é? Fizemos a contar histórias, é fantástico, não é? Fizemos ano passado no Teatro Tivoli, realmente muito surpreendente. Cerca de 800 pessoas e conseguiu-se mesmo assim criar um evento intimista. Então fazemos o quê? Falamos do ano passado, do que é que aconteceu? Porque é para nós percebermos bem o que é que vai acontecer agora com o upgrade, naturalmente. Sim, no ano passado foram 2 dias, 2 noites, 2 serões no Teatro Tivoli, com 5 storytellers por noite e apresentado por um anfitrião. No ano passado era o Miguel Guilherme, este ano é o Joaquim de Almeida.
E portanto, o que é que aconteceu? O Miguel Guilherme apresentou as pessoas, elas estavam sentadas. Estava também uma história de vida dele por noite e cada pessoa sobe ao palco sozinho. Exatamente. Não sentado, portanto em pé, bem andando. Na plateia, que é engraçado. E desfila pelo palco e conta uma história, um monólogo, durante 10 a 15 minutos. Portanto, e as pessoas é podem um grande fazer desafio perguntas também. no final? Ou... Não é suposto, mas quer dizer. Olha lá, Reni, e como é que tu selecionas da tua vida? Ou seja, qual é o critério de escolha? Tu és editor de ti próprio. Portanto, como é que... Pensei numa história, de facto, verdadeira, uma história que me aconteceu, mesmo, que eu vivi. Depois, claro, eu acho que o interesse de contar uma história ficcionar um bocadinho também. Claro. Acrescentar um ponto. Foi. Eu lembro de ter usado também as luzes e pedi ao pessoal das luzes, naquela altura, falei que era uma noite de nevoeiro, uma noite de Natal, um nevoeiro, e as luzes desciam. É muito, muito interessante. Aliás, eu creio que o facto de se cantar, quando se canta, cada cançãozinha é uma história, não é? Também. Sem dúvida. E cantada de diversas maneiras. Mas também é uma questão dela ser autobiográfica ou não. Pois. Mas neste caso é mesmo. Fazemos questão que seja. É uma história edificante, é uma história para rir, é uma história que tenha uma mensagem, é uma história... É isso tudo. É isso tudo. Olha, era um crime. Era um crime não cometido ali, uma coisa que se teve. É uma história que tu achas que estás à beira de cometer um crime. Exato. Algo da navalha. Um crime. Um crime, pois. Um crime na noite de Natal é uma coisa engraçada, não é? Escapar um pouco. Essa já foi contada. Este ano a história é outra, felizmente. Agora, gostávamos era de saber, antes de entrarmos para o modo de fim de semana, porque elas vêm as duas hoje em tom pastel. Então, pastel. Mas não somos... Não, mas não, nada, nada. A Marta fica sempre nervosíssima à sexta-feira. Porque ela está comigo de segunda à sexta e então à sexta já está malatizada. Onde é que entra o cabeleira nisto? Exatamente. Que é muito interessante também. Eu podia representar aqui muitas histórias de todos os artistas. Tu um dia, quando contares as tuas histórias, já tens isso feito ou não? Não, acho que não posso fazer. Olha, outro convidado também não pode. Não posso. Mas a minha posição aqui é representar a casa do artista. Sim, claro. E então também podia trazer as histórias que os artistas todos têm, não é? Ao longo das suas carreiras, ao longo das suas vidas. E era que eu tenho passado lá há algum tempo. Exato. E tem sido mas realmente... Mas deixa-me dizer-te que é o segundo ano que nós somos parceiros deste evento, por convite. E realmente é muito gratificante ver os nossos artistas serem homenageados desta maneira. Mas como é que isso traduz na prática, Zé? Na prática traduz-se em dinheiro, num donativo que é muito importante, uma receita que é oferecida à casa do artista e que nós agradecemos imenso. Isto merece palmas. Merece tudo. Merece tudo e mais alguma coisa. E eu aproveito. E tu aproveitas. E vou para lá. E vê, olha, diz. Nós temos tempo para conversar. Temos tempo. Só queríamos. Conheces aquela música Week in the Presence of Beauty? Pois é exatamente isto que vai acontecer. Marta, por favor. Até já. Fiquem para assistir. Vejam como ela faz. Vejam. Entramos em modo de fim de semana agora mesmo. Tudo bem, Catarina? Tu não queres perder pitada. Marta, é o que eu tenho a dizer. Já viste isto, Rui? Marta, mas é maravilhoso, porque nós ouvirmos essa narrativa é engraçado, porque como pode ser um fim de semana... giríssimo e fácil e económico. Essa parte é um refresco, euro e tal. Viver o bairro ali. Sim, é verdade. Temos uma estreante este ano no festival. Queremos agradecer muito a presença de Inês Medeiros. Já, por favor, muito recebam Inês Medeiros. E sobretudo, estamos muito contentes também, porque podes, durante este bocadinho que estás aqui connosco, descansar dos duros combates que vais tendo sempre e que, portanto, também é bom, não é? Estar um bocadinho mais
aqui mais... Eu sinto-me a voltar a casa. Para já sinto-me sempre a voltar a casa aqui na RTP. Começa por aí. Muito obrigado por isso. E depois, de facto, contar histórias é o meu métier, sempre foi. E, portanto, eu espero que continue a ser. Não, ainda por cima, eu imagino, como é que eram os vossos cheirões com o teu pai, quer dizer, quando se juntavam, havia sempre histórias? Ele era sempre o maior contador de histórias de todos. Pois, ele é o único. O único. Um bocadinho, é um bocado o rei sol. Mas aprende-se muito. Eu sei. E há que aprender a contar histórias, mas para saber contar histórias é preciso saber ouvir histórias, que é outra coisa que eu acho que este festival tem de extraordinário, que é de voltar a pôr as pessoas em situação de ouvir histórias, de facto, de estarem sentadas, a ouvir uma história e deixar que essa história os inspire e lhes traga também novas ideias. Aliás, é uma velha tradição, até africana. Havia os griotes, que eram os grandes contadores de histórias, que andavam de terra em terra só para contar histórias. Portanto, esta ideia de, por um lado, contar a história e sobretudo, das pessoas estarem outra vez disponíveis para ouvir as histórias, para estarem em conjunto, que é uma forma de ligação muito forte. Nós estávamos a falar do passado e do futuro, mas isto não é um bocadinho o regresso ao passado, ou seja, muitas vezes nós ligamos a televisão, fazer esses malandros, ligamos a televisão, temos os iPads, as coisas, não é? E portanto há como se fosse digamos, um ensimismar-se. E portanto é um bocadinho o regresso talvez às coisas estarmos em conjunto, não é? Aos cheirões. Aos cheirões, é? Porque nós dizemos, quantos amigos tens? Eu, olha, 4.935. Não é? E de repente depois o mundo aos teus pés e nada na mão, não é? Ainda me lembro das histórias com os avós, no tempo em que o quadradinho não nos consumia, não é? Que maldade esse quadradinho. Dá-me uma roda que só tenho vontade de lá ir. E então os avós contavam as histórias. E eu, como neto, lembro-me perfeitamente dessa vivência. Mas o quadradinho também inspira muitas histórias. Vamos lá, com peso e medida. Agora, o que é mais complicado... Agent provocateur. E antigamente via-se o quadradinho em conjunto. O que é mais estranho hoje em dia é que toda a gente vê o quadradinho isoladamente, cada um. E há 10 quadradinhos em cada 10 casa. quadradinhos. Portanto, se não houver na casa querem recuperar as histórias, o melhor é eliminar todos os quadradinhos e ficar só com um, que já não era mau. Porque isso até acho que incentiva às vezes o diálogo. A gente vê uma coisa partilho, já viste isso, e comentava. Como é que também havia guerras, não é? Para escolher o canal. Mas uma guerra é sempre uma relação também. É verdade. Não, o problema é que já não há ética na guerra, como era antigamente. Mas é muita ética. Como é que... havia. Só se fazia guerras na primavera, porque como é que os soldados andavam no meio dos lamaçais? Estou a falar já das mais antigas. A ética na altura em que combatiam soldados com soldados, mas assim que acabava a guerra oficial, não sei se as populações à volta eram muito felizes com a ética. Não sei. mas o que eu quero dizer é que é mais aquela guerrilha e entende o que eu quero dizer? Havia mais respeito até mesmo pelos prisioneiros de guerra e pelas coisas. Eu acho que é muito... Os nazis diziam, a guerra é a locomotiva da história. É horrível. Os nazis lembram-se de cada uma. Quando falaste com a Inês, como é que lhe propuseste? Como é que foi essa história? A ideia é, nós tentamos ter pessoas de várias áreas da sociedade e então o convite à Inês até foi através do Rui Tendinha, que vai estar cá depois também como convidado. Mãe de cinema. E tu és organizador, então como é que de repente surgiu? Qual é a valência? Para que é que eu sirvo? Para que é que eu sirvo? Exatamente. Para que é que ela serve? Porquê é que tu me convidaste? Exatamente, explica. Eu acho que tem essa valência multifacetada, não é? De ter um pouco este lado da sociedade, não é? Agora mais recente também muito exposto como deputada, não é? Mas depois também tem este lado todo de cinema, não é? De histórias, de palco. E artista. Eu acho que era um mix bastante interessante. A pessoa também gosta muito de estar em palco, não é? Também agora tentar trabalhar para o público, mas de outra forma. Inês, já pensaste na tua história? Já, mas não vou adiantá-la. Não quero saber. O critério que te levou. Eu acho que já quando se trabalha em cinema ou nos espetáculos ou na televisão, acho que todos nós temos muitas histórias, não é? Porque são para já profissões que estão sempre aqui num limite de risco. E quando normalmente se juntam atores, apresentadores, realizadores, a uma mesa acaba sempre tudo a contar as histórias. E lembro-me de uma vez quando aconteceu aquela rodagem, estávamos juntos, ou naquela viagem, ou naquele encontro. E as peripécias, não é? E
isso acontece à medida que o tempo vai passar. Estou a chegar aos 50 agora e eu já praticamente já só vivo de efemérides. São coisas diferentes. Olha, por falar em efemérides. Vamos ao Carlos do Carmo. Não. Então. Vamos ao Carlos do Carmo, mas não é por falar em Não, efemérides. efemérides é porque tu fazes anos no domingo e eu vou-te oferecer um bolo de chocolate. E vamos estar em modo de fim de semana. E vamos ver o Carlos do Carmo. Carlos do Carmo. Vamos ouvir a sua história. Portanto, é muito simples. É uma história verídica, quase atual, 1982. FMI, 25 a 30% de inflação. O meu amigo Fernando Tordo era então dono de um bar chamado Cantador Mor. O meu amigo Júlio César, ator, vira-se para mim e diz assim: epá, apetecia-me ir para a loucura. Eu disse: epá, estou contigo. E fomos para a loucura. Despedimos-nos do Fernando Tordo e dissemos assim: até logo, pá. Fomos para a Rua da Rosa, para um restaurante que se chamava O Sorriso, e com uma divisa: abaixo a crise, não queremos nada barato. Tudo o que for barato a gente não quer. Aparece uma figura da noite fantástica, o Tony Morgon, homem do boxe no Parque Meyer. E o Tony era capaz de tudo no melhor sentido. Tony, epá, a malta tem aqui uma ideia muito louca. O que é que tu achas se a gente alugasse um elétrico? Era 1 da manhã. Os elétricos já não circulavam. E ele disse: é para já. Tem o taco, vamos embora. Chegámos a Santa Mar, onde recolhiam os elétricos. O Júlio e eu pagámos metade cada um e alugámos um elétrico. E lembrámos-nos de uma ideia simpática que era ir à lontra. Parámos o elétrico junto à lontra e entrou tudo para dentro. A clientela da lontra entrou toda para dentro do elétrico. De vez em quando havia um ou outro que se dirigia a mim porque me reconhecia e dizia assim: ó Carlos do Carmo, isto o que é? É um filme? É propaganda? É um disco? Vai sair um disco? Não, não é nada. Isto é a desnacionalização da Carris e estamos a comprar este elétrico, que é o primeiro, para ver se desnacionalizamos isto, mas é uma coisa de cada vez. Fomos andando, 24 de julho. 24 de julho há um sujeito que manda parar o elétrico. Não circula elétricos àquela hora. O Júlio e eu aproximámos-nos e dissemos: o senhor vai para onde? Eu vou para a Graça. Faz favor, este senhor vai para a Graça. E deixámos o homem na Graça. Como tínhamos dito ao Fernando Tordo: olha que a gente aparece. Desci, sozinho, disse: deixa de estar, Júlio. Tirei à porta: Fernando, estamos ali à tua espera em baixo. Ai Jesus, o que é isto? Pegou nos clientes que tinha, ainda eram alguns, encheu um saco com garrafas, um saco com gelo, trouxe a viola e entrou para o elétrico. Pintámos a manta. Mas de verdade pintámos a manta. Foi uma noite absolutamente inesquecível. Chego a casa, acordo a minha mulher e digo assim: epá, aconteceu-me uma coisa extraordinária. Pá. Tu acreditas que o Júlio e eu, pá, nos passámos dos carretos e fizemos isto. E ela olha para mim e diz assim: pois é, mas para isso nunca me convidas. Bela maneira de terminar a história. Eu imagino que terá sido esta noite. Não é? Uma noite única, incrível. Eu conheci o Tony Morgan, que era uma grande figura de Lisboeta e era uma grande figura do cinema e que tinha uma carrinha. Uma carrinha, é verdade. Tinha uma, lembra? Estava sempre ali estacionada para o conservatório. Exatamente, tinha uma carrinha, vivia no bairro Alto. Tony Morgan, ator, não é? É, Tony Morgan, ator. E ainda fez alguns papéis. Não sei se também trabalhava como eletricista em alguns filmes. Penso que trabalhou com o Zé Fonseca e Costa. Lá está. Rodagens, filmes, a gente conhece alguém. E as histórias depois são histórias. E lembro de ser muito miúda,
penso que no filme, olha, uma pequena história, no filme de José Fonseca e Costa, no Sem Sombra de Pecado, e foi lá que eu conheci o Tony, e que dizia, miúda, tu és muito nova, se quiseres ter aulas de atores, vens ver aqui com o Tony, que o Tony ensina-te. E eu dizia, Tony, com certeza. Estão a ver o satélite não se ouve, mas está quase a terminar, temos que ir para Constância já. Serenela. É sempre tão bom ouvir o professor Luís Carnela, as histórias são sempre ótimas, e fez-me lembrar realmente um livro que eu adoro, O Sentimento de Si, em que realmente o António Damasio escrevia a vida como se fossem pequenos fotogramas. Devias era ver as notas que ele dá. São baixas? Semiótica da imagem e escrita criativa na faculdade. E então, conta lá. Esperamento. Não, só foi. Estudaste muito. Bemzinho. Mas ele é um homem extraordinário. Um homem também do cinema. Ele escreveu A Falha para o... onde é que ele está? Já se foi embora. Já se foi embora, deixa estar. Mas pronto, ele também é um homem com a agenda preenchida. Com a agenda preenchida e também é interessante esta história das imagens, não é? E da forma como... Reininho, a história que tu contaste o ano passado, provavelmente já prescreveu. Pois, já prescreveu. Não, mas é engraçado. A história da prescrição também é engraçado, porque, a propósito dos crimes, que tu achavas tanto, porque é que os crimes prescrevem? Porque... Porque é que olhas para mim? Não, eu estava a olhar para... Meu Deus, que susto! Não, eu estava a olhar para o... Para-te explicar, Inês. Vira lá para ali. Aqui atrás da Inês. Não, está ali. Atrás da Inês está o final. Ponham lá que é para as pessoas perceberem também. Não há mal nenhum nós mostrarmos as costuras das coisas. Percebeste, Zé Paulo? Eu não estava... Exato. Mas o que eu queria era, portanto, eu estava a olhar para a Inês, mas na verdade estava a olhar para o final que está lá atrás. E, portanto, não estava a olhar para ti, estava só a ver o final. Peço desculpa. Não, mas estava a dizer que a questão de... Sabes bem porque é que os crimes prescrevem? É porque quem comete um crime numa determinada data, 20 anos depois não é a mesma pessoa. E, portanto, é difícil... E aquela coisa da pena de morte que aquelas criaturas ficam em suspenso, eu acho de uma crueldade da própria sociedade, não é? Só fica ali a remoer, a saber que chop. Mas isso é que essas histórias também são sempre muito... sim, são muito... E às vezes depois cortam ali em fora com a criatura e vem-se saber, afinal não era ele, agora com os ADNs. Isso aí... É fantástico. Que tal voltarmos ao nosso assunto? Não, mas é verdade, mas as histórias também nos fazem tergiversar depois para outras coisas, não é? Mas eu queria saber, a tua história como é que foi a do ano passado? Podes contá-la um bocadinho ou não? Foi mais ou menos? Era muito imagética. Era muito imagética. Não, foi... Dava uma curta? Dava. Acho que sim. Porque era surpreendente. Foi uma boleia que eu dei numa noite de Natal. Aquelas pessoas que estão sozinhas numa paragem de autocarro. E que não há ninguém. Pronto, agora as pessoas giram um bocadinho mais, mas há uns anos não havia gasolineiras, restaurantes, estava tudo fechado, não é? Aquela véspera. E eu ia para casa muito cedo, porque os meus pais, a família é muito pequenina, é quase um presépio. Sou filho único e tal. Então assim lá para as 10 e tal não havia ninguém, estava uma criatura numa paragem de autocarro e eu pensei naquela coisa solidária, não é? Vou perguntar a esta criatura para onde é que vai, com um saco, não é? Pá, queres boleia, assim, um jovem, não é? Ele disse, quero, depois eu disse, olha que tem pessoa que já não há autocarros, diz, eu quero ir para a urgência do manicômio, no Conde Ferreira, Hospital do Conde Ferreira. Porque eu saí, porque eles normalmente acho que fazem uma limpeza étnica às pessoas na altura de Natal. Eles que estão mais ou menos, não é? Medicados, deram uma medicação. Eu ando aqui há uns dias não posso ir para a terra porque já ninguém quer lá. E eu não tenho medicação e não tenho onde dormir e vou à urgência para tentar ficar a dormir. Quer dizer, é mesmo assim um conto de Natal pungente. Tipo, entrou no carro e fui levá-lo. Eu morava ali ao lado do manicômio, que não podia deixar de ser. Mas tu ias para a noite, não era? Não, eu ia para casa mesmo. Não havia grande coisa a fazer. E de facto... E depois, pronto, acontece que ele, ei, olha que engraçado, cassetes, o carro ainda tinha um cassete, ainda tinha aquelas cassetes. Ele, posso pôr esta cassete? E mete uma cassete e apareceu a cantar na cassete, era uma música minha. É muito estranho. Qual era a música? Bellevue, era uma música. Uau. É uma música também que tem um bocado a ver com manicômios e com crimes. E ele tinha várias vezes, eu tenho esta música 4 ou 5 vezes, estou sempre a ouvi-la. E eu pensei assim, gostas da música? Nem por isso e tal, começou assim a conversa. Mas não gostas do gajo que canta isto? Ele anunciou então? Pois, aparentemente. E depois quando deixei, houve ali, ele começou a dizer,
é que se eu não tomo medicação eu posso tornar-me assim um bocado violento. Eu, olá, quer dizer, não, eu tenho aqui um assassino de cereais, um serial killer, aqui ao meu lado, não é? E tal, ainda ano passado um colega meu, mandaram para a terra, ele chegou lá, pegou no machado e fez a família em pedaços. Eu, porreiro e tal, naquele, parado no semáforo, não é? E uma história interessante, para acabei por deixar. Sabemos que não morreste porque estás aqui, não é? Agora não sabemos se ele morreu ou não, isso foi o final da história. Mas deixo para a próxima história. Agora não digo que Reininho ou Paulo Gonzo. Não, agora é tudo medo. Convidados que não contam as histórias. Continua nos próximos capítulos, não é? Não percam, não é? Próximo. Espetacular. E esta semana vai. Este ano, o nosso dia, estamos ali entalados, no bom sentido. Tu estás entalado em que dia então? Na sexta-feira, 2 a 8. 2 a 8. É. Eu, o Homem-Bala, e o Rui Veloso e o JP Simões, que vão fazer ali um intermezzo musical, com certeza também vão falar, vão apresentar a música. Eu também já fiz ali um ensaiozinho, simpaticamente destes moços. Resolveram levar-nos já a Cascais ali ao teatro, não é? Em outubro. Estoril, ao Casino de Estoril. Fizemos uma sessão que era o Canta-me Histórias e o Reininho foi fazer, portanto, uma das sessões. Qual é o teu? Sábado. É no sábado? Dia 13. A Inês vai estar sábado, dia 13, não é? Estamos a terminar esta parte. A primeira. Zé, é bom, não é? É importante nós temos esta rubrica que se chama Memória de Elefante. E é muito importante que as pessoas tenham memória, não é? Porque... Acho que é muito importante. Não pode haver história sem nós recordarmos tudo o passado, não é? E é importante essas memórias. Alimentam-nos. Tu tens muito contacto com as pessoas que estão na Casa do Texto, eu também tenho algum, e prezo muito, gosto muito de estar com eles. Tu achas que quando chega a uma determinada altura da vida já só se tem histórias? Ou seja, as histórias são esse alimento. Mas eu acho que se deve combater. É muito gratificante ver algumas pessoas já com determinada idade a inscreverem-se em cursos de computador. Portanto, para além das histórias que nunca vão abandoná-las e faz parte do seu passado, terem realmente esse presente, faz vivê-los. Eu acho que aquilo que é realmente o nosso único património na casa do são artista. Exatamente as histórias que nós já vivemos. É proibido envelhecer. Muito bem. E portanto, essa receita vai a favor da Casa do Artista. Há muita gente à espera de entrar para a Casa do Artista. Haverá possibilidade ou não de se comprar aqueles terrenos tudo à volta, fazer ali... largar. Eu devo dizer-te que conseguimos... Eu tenho 49 anos. Pois. Estou inscrito desde o primeiro dia. Sou sócio. Realmente foi aprovado, conseguiu-se no plano diretor acrescentar um piso à Casa do Artista. Está no papel, não é? Vamos escolher aqui, António Costa. Agora, é preciso os meios e todas as vontades. E eu não é? Todas as vontades para conseguir. Mas o piso é pouco, há 90 e tal pessoas à espera. Pois, nós temos 70 e poucos. E é a lotação. Eu posso interromper, só que senão os meus capangas lá de cima, nós estamos a tentar fazer uma casa de artistas lá em cima há mais de 15 anos. Eu sei, era uma luta de Raul Nar tantas vezes que nós falámos disso e nunca se conseguiu. Quer dizer, era importante também. Olha, vamos fazer uma manifestação direcionada. Para a Casa do Artista. Direcionada. Aliás, podes ir para lá também. Como? Aquilo, em princípio, vai ser em Leça da Palmeira, já temos um terrenozinho. Ainda por cima, só que não temos um tusto. Facto, e não... Temos que pensar nisso, porque é o nosso futuro. Sabes porquê? Porque eu acho que as manifestações estão muito dispersas, têm falta de conceito. Quer dizer, tem que ser direcionadas. É fazer bem e saber a quem. Mas é tão engraçado, não é? Porque são pessoas do mesmo meio e podem estar ali a noite e dizer: não, eu era mais famoso que tu eras um... Não, é que não, era um elétrico, imagina o que é. O que é que tu não sei? Tu é que tens a ver que eras famosa. Pá. Eu é que vou andar a contar as histórias do meu lado quando ele já for à minha frente para a Casa do Artista. Obrigado, senhores. Vamos para os irmãos de verdade. Ai, olha, eu digo a verdade. Marta, tu és muito engraçada. Tu se não existisse, tinhas que ser inventada.
Sim. E o Dr. Ramos Osório está a vingar-se todas as vezes em que eu lhe telefono às 3 da manhã a dizer: doutor, estou às portas da morte. Marta, anda cá. Olha, aprendeste alguma coisa sobre saúde oral? Não, reiterei os meus conhecimentos apenas. Reiterei, desculpa, muito bom. E agora temos mais 2 convidados. Autor e realizador de um documentário Fado Celeste, que traz ali na mão, que eu ainda não vi, mas que já ouvi falar muito, que é o Diogo Varela. Vamos salvar palmas para ele. E o Rui Pedro Tendinha, que está ao lado e que é selecionador dos documentários deste festival. Muito bem visto. Diz? É o selecionador nacional. Pois é, e olhando bem para ti, tu tens um ar de como é que ele se chama? Olha lá os meus. Paulo Bento. De Paulo Bento. Isso, igualzinho. Cara chapada. Porque tens alguma coisa de Paulo, de Bento, sim, vá. Com muita tranquilidade. Vá, de Bento. Falta-lhe o risco ao meio. Tão bons. Bem dispostos. Fica tudo muito calado, é que agora de repente. Meu Deus, o que é que vai acontecer aqui? Fala assim Paulo Bento. Não, mas não é isso, é porque é interessante que nós, quanto mais entusiastas formos a falar do que vai acontecer, eu acho que também isso pode mais ser uma forma. contagiante. Exatamente. Não é? Rui, tu que és um homem também da televisão, comunicador, cinema, não é? de cinema. Não, mas isto é uma ideia muito interessante do festival em propor também, num festival de storytelling, o cinema. E eu pensei, o melhor cinema que não o documental, que está muito na moda, como vocês sabem, as pessoas estão cada vez mais predispostas a ir ao cinema ver as verdadeiras histórias, as histórias verdadeiras, o cinema documental. E aqui a minha ideia foi trazer jovens cineastas como o Diogo e que trazem histórias com os filmes deles. Por exemplo, o Diogo Varela, quando eu pensei neste filme, O Fado Celeste, foi também conhecermos mais sobre a avó dele, neste caso, que é a Celeste Rodrigues, a grande fadista, e ele fez um filme que eu acho muito bonito sobre uma grande mulher que é também uma grande artista, e se quisermos, é também uma história sobre o fado em Portugal. Aliás, a Celeste Rodrigues tem a história do fado atrás dela, não é? Sim, é a fadista mais antiga em atividade, tem 67 anos de carreira e 90 de idade, o que é fantástico por si só continuar a fazer o que faz, não é? Eu adoro a Celeste. E ela lá continua a cantar, a fazer as suas coisas. Nós enviámos-lhe, felicitámos-la no aniversário. Já falámos ao telefone. E ela é realmente extraordinária. Deixa-me ver, que eu queria ver. Tem um para ti e um para a Marta. Bom, obrigada. Tem o disco, foi o último disco que ela gravou, e tem o filme. Vamos mostrar para tirar isto. Como é que foi? Porque esta questão do cinema, a Inês também, ser alguém que se conhece. Este foi a primeira longa que eu fiz e não tenho unhas. E quis falar de algo que me fosse mais próximo, né? E achei que era uma história que não estava contada. Eu acho, não sei se foi de propósito, senão, mas acho que grande parte da história do fado ainda está muito por desbravar, ainda está muito por contar. Houve ali uma fase em que houve muita gente a achar que o fado era uma coisa dos reaças e tentaram esconder um bocado a história do fado. E eu tenho vindo a fazer filmes sobre fado, sobre fadistas. Fiz sobre a Celeste, fiz sobre o Maurício, sobre a Beatriz da Conceição, que é uma personagem fantástica. Pois é, Beatriz. Um bocado na tentativa de alguma maneira, contar a história de pessoas que não tiveram direito a ficar tão marcados na história como deveriam estar, como deveriam ser. Pois, é verdade, e no caso da Celeste, foi uma mulher que de alguma maneira ficou obrigada, não diria obrigada, mas, quer dizer, quem é a irmã da Amália Rodrigues, não é? Tem... Sim, não deve ter sido fácil, não é? Ou quem é filho de alguém, olha, a Inês é filha de alguém, é irmã de alguém, quer dizer, é sempre... Há sempre uma comparação. É sempre uma... Diz? Não, mas percebes que... Não, querida, mas percebes o que é, quer dizer, alguém que não é, que de repente tem ali também um peso, contou-se muita história da tua tia, provavelmente, e menos a da Celeste, quer dizer... Olha que ser orfãozinho é muito triste. Não, eu sei, mas... É uma tristeza muito grande. Mas é um bocadinho aquela... De um Alentejo... Infelizmente não sou, sabe, a minha mãezinha também tem 90 anos. Pá, que bom, estás a ver? E está ótimo. Tem que chamar a tua mãe. Porque isto...
Faz boxe. Mas lá no Alentejo, sabes, quando eu era mais miúdo, as pessoas não conheciam, não sabiam, perguntavam, olha, tu és filho de quem? Não é? Portanto, esse ser filho de quem, hoje em dia já se pergunta, a menina é filha de quem? Não é? Que é já outra dimensão. Quem é o seu namorado, não é? Sim, já é isso, não sei o quê. Solteira ou casada? Solteira ou casada. Comprometida? Mas eu acho muito engraçado porque há bocadinho o professor Carnal falou nisso, e eu estava a falar também com a Inês, que é a questão das histórias. Houve uma fase em que o olhar para as histórias e para o doc-reality, que é olhar sem ser visto, ou seja, olhar como se quem espia pelo buraco da fechadura. Isso é o cinema. Sim. Isso é o cinema. Mas então como é que tu vês, por exemplo... Não era Hitchcock que dizia, a câmara é como olhar pela fechadura. Sim, mas o problema é o que é que a câmara vai à procura. Entendes o que eu quero dizer? Não achas isto? Não, eu ia discordar um bocado, porque eu acho que o cinema, mesmo quando é ficção, é sempre um olhar fantasia sobre a realidade. Claro que o género do documental, e estando tanto em força, veio um pouco desvirtuar isto e as pessoas começaram a pagar bilhetes para ir ver a vida mais real no documentário. Hoje em dia há documentários que são grandes êxitos de bilheteira. Por outro lado, se vimos bem as tendências do público, do grande público, é ver no cinema de ficção histórias baseadas em factos verídicos. O filme ganhou o Oscar este ano, Argo, era baseado no caso dos reféns do Irão, da Embaixada. Baseado, mas depois... Sim, e isso é que para mim é cinema, é quando... depois que tu dizes, fizeste assim com a mão, esse lado da ficção. Este foi a história do Reininho do ano passado, não é? Aliás, ele pôs uma pitada de cinema. Acho que ele pôs uma pitada de história e pôs uma pitada de... Puseste uma pitada de história e puseste cinema à volta ou puseste uma pitada de cinema? A minha questão era mais o género do Oscar Branco. Eu acho que é filme no ar, quase. Mas as pessoas interessam-se muito pelo género que estavas a falar, não é? Mas o que eu estava a falar era, por exemplo, a questão do Big Brother. Percebes? Não é do Big Brother, não é? Calma, não é do Big... É de um Big Brother. Big Brother como paradigma, não é? É o cinema quase reality show. Pois, que é o espreitar para ver as pessoas tomar banho. Eu não sei explicar. Toda a arte é a possibilidade de chegar, acho eu, quer dizer, não quero ser assim imprentória, mas é pegar numa história individual e torná-la universal. É isso que a arte faz. Pega, de facto, inspira-se na realidade, pega até num fait divers, quantos filmes, quantos grandes livros foram a partir categórico do canto, quase. De um fait divers e depois, graças ao talento do criador, do artista, torna-a universal, ou seja, torna-a possível e compreensível para toda a gente. O que eu tenho, as minhas dúvidas, por exemplo, sobre essa televisão realidade, Big Brothers e afins, é que eu acho que aquilo nunca parte sequer de um individual, portanto é um universal que não se baseia em nada, que não há nada de real à partida. E é portanto, muito manipulado também. Como é tudo manipulado desde o início, claro. Não há nada, as pessoas têm... Mas eu estava a ver as coisas do ponto de vista do espectador, de quem vê. O que é que... As pessoas que veem essa narrativa são as mesmas que vão ver este documentário. Eu acho que as pessoas estão cada vez mais curiosas e querem que essa curiosidade seja aguçada perante o real. Ou seja, as pessoas que forem ver o documentário do Diogo vão naquela curiosidade, que eu acho que não é mórbida nem nada, mas de querer saber mais sobre a Celeste Rodrigues, precisamente. Acrescentar também conteúdo e conhecimento à própria vida, não é? E eu acho que os outros filmes que nós vamos ter aqui no True Tales, por exemplo, o Água Fria, é um olhar do Pedro Neves, um cineasta que tem quase sociólogo. Ele, basicamente, o que filma é a nossa relação com as praias e com a maneira como as famílias vão à praia ou estão no litoral. É interessantíssimo o filme, chama-se Água Fria. Pode ser visto a mesma sessão do filme do Diogo. Quando é que vai o do Diogo para o ar? Dia 12. Dia 12 às 19 horas e aproveito para dizer que é grátis. As pessoas podem aparecer no São Jorge. E nós hoje aqui ainda vamos espreitar um bocadinho. O outro filme, já agora é uma sessão de 3 filmes, eu queria também dar aqui um recado, que é um filme sobre um assunto muito fraturante na nossa sociedade, que é as touradas, a arte tauromática. Chama-se Um Documentário Bestial. E é do Nuno Costa e é um filme que não toma partido sobre esta questão, mas que tem a tal coisa do convite ao espectador de poder ver os dois lados, os apoiantes da tourada e os detratores. E é um filme interessantíssimo e vamos todos ficar a olhar para os touros, sobretudo para o animal de uma outra forma. Goste-se ou não se goste da tourada.
Isso é também é o que é interessante. Podemos... Sim, continua. Não, está a pensar se podíamos ver o... É? Vamos ver. Vamos. Saudade, vai-te embora, ai de mim, estou tão cansada. Leva para bem longe este meu fado. Eu cantava isso e as pessoas punham-se de pé, quer dizer, adoravam. Eu chegava a cantar esse fado 9 vezes por noite, quando eu tinha a minha viola, a minha casa de fados. Ficou escrita no vento esta paixão, e à noite o vento é meu irmão, anda a esquecer a tempestade. Como me encanta a sua personalidade enquanto mulher. Tenho colhido, aliás, preciosos ensinamentos da sua parte, tanto no campo musical como no campo social, e vou esperar continuar a ser seu colega, a ouvi-la cantar, a ouvi-la falar por muito mais tempo e continuar esta aprendizagem que ela proporciona a toda a gente que a rodeia. Também quero olvidar esta saudade. Falar sobre a minha querida Celeste é muito especial para mim, porque desde os meus 12 anos em que me apaixonei pelo fado, ouvi a sua voz. É uma referência do seu estilo, da sua forma de cantar tão natural, tão sentida, faz dela uma das minhas maiores referências. Tudo é fado, tudo é vida, tudo é amor sem guarida, dor, sentimento, alegria. Em minha casa toda a gente cantava. O meu irmão era tenor, o Vicente cantava fado, o meu irmão mais velho. A minha irmã mais nova cantava em lírica, imitava as cantoras de ópera muito bem e era uma alegria. Em minha casa havia sempre música e cantoria. Uma guitarra. Vamos só relembrar às pessoas como é que podem ver. Podem ver. Em que dia? Dia 12, portanto às 19 horas. No dia 13 também alguns documentários da RTP, que nós fizemos questão em trazer também, um deles sobre o Zé Saramago, outro sobre o saudoso Raul Solnado. Portanto, eu acho que quem quer ir ver cinema documental, este True Tales também é uma excelente ideia, e também quem quer começar a escrever cinema de ficção a partir de histórias verdadeiras, o António Pedro Vasconcelos e o argumentista Tiago R. Santos vão fazer um workshop no sábado, que eu convido as pessoas a ir, porque sobretudo vai ser muito divertido. Porque contar uma história e depois transpô-la para o cinema é preciso também ter algum know-how, e esperemos que o António Pedro Vasconcelos e o Tiago R. Santos saibam partilhar. E técnica também. Inês, a tua vida mais, politicamente mais ativa, digamos, afasta-te um bocadinho da beleza da arte? Ai não, senão era um sufoco. Não, acho que não. Acho que de qualquer maneira a arte, a cultura, os filmes, os livros, a música é algo que se deve consumir cotidianamente e sem moderação. Não, eu sei, sem qualquer moderação. Mas a questão é tu, por exemplo, nós, por exemplo, aqui estamos 3 horas a fazer um programa, quer dizer, tu tens não tenho horário, tempo, não deixei de realizar, não estou a representar, portanto, nesse sentido não tenho tempo para fazer, mas tenho tempo para tomar notas. Para mais tarde. Isso é outro, é quase um ensaio, não é? Isto é quase uma ameaça. Não, mas é verdade. Mas tens feito isso, tens feito essa... De qualquer maneira, tem sido uma experiência de vida e uma experiência humana muito, muito rica. E, de facto, eu acho que todas as pessoas devem passar a salto altura por uma atividade política, seja ela qual for, dentro, fora dos partidos, como entenderem, mas acho que a política faz parte da nossa vida. Enquanto cidadão temos, tudo é político. E, portanto, deixarem-se dessas coisas de eu não me meto em política, então se não se mete em política não vive em comunidade. Quer dizer, basta vivermos em conjunto, somos todos políticos. E, portanto, acho que é quase uma obrigação de cada um de nós, a certa altura, lutar por qualquer coisa em que se acredita e para o bem de todos nós. E acaba aqui aparente-se. Mas isso não nos exclui da vida, pelo contrário, acho que devemos continuar imersos numa realidade, mais do que nunca, cada vez mais conscientes, só que de facto obriga-nos a pensar mais
Não tanto no nosso cantinho. Não na árvore, mas na floresta. Mas de facto na floresta. Nas várias florestas até. Há muito campo e muita água e muita gente boa em Constância. É para lá que vamos agora. Fernela. O cenário que estivemos a ver em Constância, uma salva de palmas para Constância. E para a Ana Laís e para toda a gente que está a acompanhar, que realmente está a ser espetacular esta tarde. Aliás, como todas as sextas-feiras em que temos o Mi Casa é Sua Casa e que as pessoas adoram. Mas, entretanto, como estamos a falar deste festival de histórias, para saber como é que foi ano passado e, de certeza, tentar entender o que poderá ser este ano, vamos espreitar uma dessas histórias. Eu fui a Cuba há 2 anos e tal, na altura em que se celebrava em Cuba os 50 anos da Revolução. E é em Havana que se passa a história. Felizmente deixámos o melhor para o fim e estivemos muitos dias em Havana. E mal chegámos a Havana, passou-se o seguinte. Passamos numa esquina por um rapaz que estava a vender fotografias. E vimos, uma das fotografias chamou-nos particularmente a atenção porque era uma foto tirada de um terraço, de um prédio claramente altíssimo. E em primeiro plano aparecia um rapaz que estava de costas para nós, com os braços abertos, e Havana estava aos seus pés. O fotógrafo disse-nos, vocês gostam das fotos? Eu tenho muito mais. Querem vê-las? Querem conhecer o rapaz da fotografia? E nós, sim. Então às 6 da tarde eu estou à porta do hotel, com amigos meus, e vou levar-vos até ao sítio onde a fotografia foi tirada. Eles levaram... E vou levar-vos até ao sítio onde a fotografia foi tirada. Eles levaram-nos a um prédio profundamente degradado, onde só vivia uma família, e era a família precisamente do terraço onde tinha sido tirada a fotografia. E nesse terraço passámos horas, levávamos algum álcool, rum, levávamos Tucola, porque obviamente Coca-Cola não se vende lá, e estes putos que nós podíamos ter conhecido no bairro Alto, o que eles queriam saber, eles conheciam essa de Queiroz, eles queriam saber, era o maior interesse, se o 25 de Abril tinha sido uma revolução, sem muertos. E neste terraço começámos a cantar, a gente cantou Rui Veloso, eles cantaram Pablo Milanés, trocámos piadas, o Orlandinho era o piadista do grupo, apontou-nos um mural lá em baixo com o Fidel Castro, o Che Guevara e a frase "Vivemos num país livre", e disse-nos, estão a ver, nós não pintamos grafites, fazemos piadas. E depois seguiram-se uns dias onde fomos tudo menos turistas. Íamos com eles a todo lado, a discotecas só de cubanos, onde, por incrível que pareça, se ouve hip-hop. Portanto, apesar de estarem clausurados, há influências ocidentais que chegam lá. Fomos a paladares, que basicamente são outro estratagema, outro truque elegante dos cubanos para fazerem algum dinheiro. Os paladares são restaurantes em casa das pessoas. Nós entramos para a sala da casa de pessoas que estão ali, a avózinha está a cozinhar e há santinhos em todo lado e lá estamos nós. E na última noite, como é óbvio, depois de 5 dias muito intensos, nós, os portugueses, e eles, claro, estávamos tristes. E estava combinado um jantar em casa do Brian. Eles deram-nos prendas, deram-nos livros, deram-nos fotografias do Brian emolduradas, deram-nos discos. E nós começámos a ficar com fome. As horas estavam a passar e éramos para jantar, tínhamos chegado às 8, eram 9, 10, 11 e a comida nunca mais vinha, até que nós finalmente percebemos, para eles nos arranjarem aquelas prendinhas para fazerem aquele carinho, não tinha restado dinheiro nenhum para comer. E então fomos às nossas malas e demos-lhes viemos para cá com a roupa que tínhamos, demos-lhes tudo o que tínhamos. Nessa noite, o Brian, o líder do grupo, que é um rapaz que podia ser um jovem Lenny Kravitz, portanto não podia estar mais distante de mim, ofereceu-me uma t-shirt com um decote, meus amigos. E a t-shirt está aqui, eu tenho o bilhete de identidade do Brian, está a gastinha. Sim, eu vim assim. Para tener esta t-shirt, escreveu o Brian, debes de ir a Cuba. Muito obrigado. Boa noite. Bem, estas histórias deixam mesmo água na boca, vontade de ir ver. E eu sei que o Diogo quer deixar o convite, mais uma vez, nunca é demais. Apesar do filme ter sido lançado em DVD, os filmes são feitos para se ver em sala. E uma vez que é de Borla, aproveitem, não passa só o meu, há mais filmes. No São Jorge, dia 12 às 19 horas.
E recebemos também a Anabela Moreira, a atriz Anabela Moreira. Olá! Olá, Anabela! Olá, Anabela! Anabela, diz lá, nós precisamos de saber, porque ninguém nos diz nada do que é que vai acontecer. Tu podes nos dizer o que é que vai acontecer finalmente? Eu própria também não sei. Oh, meu Deus! Por amor de Deus! Não. Como é que vai ser? Portanto, nós vamos nos juntar. Vão ser um grupo muito interessante de personalidades, algumas delas estão aqui, e vamos fazer uma coisa que se calhar ainda não é um hábito cá em Portugal, noutros países que é estarmos num palco perante uma plateia e expor-nos um bocadinho e contarmos histórias verdadeiras. É basicamente isso. Mas é muito, não é? Porque a troca é riquíssima, a experiência deve ser realmente fantástica. Sim, eu quero acreditar que aquilo que eu tenho para contar é... Como é que tu selecionaste? Ou seja, tu tens uma história, não é? Tens várias histórias. Sim. Como é que de repente agarraste numa delas e disseste, é esta que eu vou contar? Ou seja, cada história revela um bocadinho de ti. Eu acho que as pessoas são como aquelas, sabes, aquelas canetas antigas que tinham o verde, o vermelho, o preto. Não são assim tão antigas. Eu ainda tenho uma dessas. Ainda tens uma, se calhar ainda existem, mas eu acho... percebes? Como é que, quer dizer, qual é a vermelha? É a vermelha, a verde ou a preta? Olha, quando eu recebi este convite, a primeira pessoa que falou comigo foi o Rui Tendinha. E ele, quando me fez o convite, eu fiquei muito aflita, porque a primeira coisa que nos passa pela cabeça é: eu não tenho nada para contar, o que é que eu vou contar? E ele disse: não te preocupes, Anabela, pode ser assim uma história muito, muito simples, por exemplo, e falou-me do reininho e disse assim: pode ser uma história muito simples, por exemplo, ele contou que deu boleia a um rapaz e que depois descobriu no final que ele era psicopata. E eu fiquei 30 vezes mais aflita a pensar, eu não tenho uma história dessas. Tu não tens nenhum psicopata na tua vida? Eu devo ter alguns, mas ainda não os descobri, ainda estou à espera do punchline que eles me vão dizer. Não, mas depois, com o tempo, nós começamos a pensar numa série de coisas que nos acontecem e depois já não temos uma história, temos 3, temos 4 e eu ainda estou entre 3 ou 4 e não sei bem qual é que eu vou contar. Portanto, eu nunca tinha estado contigo assim a conversar, fiquei com vontade de saber uma história tua, uma daquelas que tu sabes mesmo que não vais contar. Podes contar alguma? Que eu sei que não vou contar. Sim. Eu ainda não tenho a certeza, mas pronto, se tenho que contar uma aqui, já não vou contar. Não tens, eu gostava, é um pedido. Era gira, Anabela, sabermos um bocadinho mais. Olha, nós atores passamos por coisas de facto inacreditáveis e únicas. Eu tenho tido a sorte de trabalhar com o João Canijo, que gosta muito de levar os atores para situações de estágio. E o estágio é... preparação antes de uma personagem, não é? Sim. E se calhar aproveito, como isto é um direto em televisão, se calhar para agradecer uma coisa que me aconteceu, que me faz acreditar que existem pessoas boas. Eu fui estagiar para uma casa de alterno. Portanto, eu estive a trabalhar no Largo do Rato, como se fosse uma alternadeira. O que é uma casa de alterno? Não sei se... ninguém sabe. Pode haver pessoas que não saibam. Ninguém sabe. Sim. Eu próprio sei. Anabela, conta à vontade, explica a tua maneira, está à vontade. Eu sei que eu tinha mais ou menos 2 semanas para estar a estagiar e aquilo que eu tinha que fazer era... eu não podia dizer a nenhum dos clientes que estava a estagiar e tinha que os convencer a pagarem bebidas. Sim, só que a maioria dos homens que vão para esses sítios não querem só beber. E querem não querem comer pagar também. Querem as comer. bebidas. Exato. Portanto, querem beber e comer. Pronto. E elas ganham 50% do que fazem na noite. Ou seja, um homem paga-lhes uma garrafa de champanhe, que se calhar custa 50 euros, elas ficam com 25 euros e a casa fica com os outros 25 euros. É uma forma de trabalho como outra qualquer. Como outra qualquer. A única diferença entre mim e elas é que eu no final da noite deixava os 50 euros para casa e não levava nada. Olha que elas... giro. Que giro. É um estágio não remunerado. Mas olha, fazias privados ou não? Não. Privados também. Não. A ideia era, as donas da casa sabiam quem eu era, as outras meninas não sabiam quem eu era, que eu era atriz, e portanto a ideia era levarem para homens porque existem alguns que vão para lá e não querem ter sexo no final da noite. Sim, querem conversar. Há muita gente assim. Que era uma coisa que me fazia muita confusão, porque está tudo explícito. As cartas estão todas em cima da mesa. Eu estou aqui, se tu me pagares o champanhe, se não, eu levanto-me e vou-me embora. E mesmo assim os homens
conseguem acreditar, e é isto que é extraordinário, que elas estão ali a dar-lhe toda a atenção do mundo porque eles são especiais. E eu até conseguia compreender isto fez muita confusão. O que é que aconteceu? Claro, eu era a única portuguesa no meio de uma série de brasileiras, e não sei se foi esse o fenómeno, mas a verdade é que todos aqueles homens, elas indicavam, a senhora Anabela vai ter com aquele homem, porque ele nunca quer ir para além de uma conversa. A verdade é que talvez por eu ser portuguesa, eles acabavam por criar uma intimidade muito grande comigo, e eu dei por mim em cima do colo deles a tentar disfarçar, porque eu não podia dizer, olha, desculpa, eu sou só atriz, eu não, desculpe, não vou consigo para o privado e isto não é a minha vida. Portanto, eu tinha que arranjar formas de fugir da situação. O que é que acontece? Depois de tu estás às 3, 4 da manhã, já com se calhar 2 garrafas de champanhe no estômago, tu já nem sabes quem és, não sabes o que estás a fazer, e tudo aquilo é uma situação completamente fora do normal. Eu muitas vezes, porque aquilo tinha 2 andares e era separado por umas escadinhas de caracol, muitas vezes tinha durante a noite dizer, olha, desculpa, tenho que ir à casa de banho, e subia as escadas e ia até ao espelho, eu olhava para o espelho e olhava para mim e dizia, eu chamo-me Anabela, completamente bêbada, não é? E tentava falar comigo própria, a dizer, isto não me está a acontecer. Depois voltava a descer e voltava a dizer que me chamava Ruth e dava por mim no colo deles, enfim, uma série de peripécias. E houve uma noite que foi o meu último dia de estágio e fui eu que decidi que ia ser o último. Ela chamou-me e disse-me, olha, está ali um senhor dos seus 70 anos, vai ter com ele, ele é um bom homem, vem aqui muitas vezes só para fazer negócios. E eu já tinha ouvido aquela história muitas vezes, já pensei assim, bom, sei lá o que é que me vai acontecer, vou acabar no colo dele, com certeza. Dirigi-me. E o senhor ficou muito, muito sério a olhar para mim. E eu estava incomodada com aquela situação, porque são raros os homens que te olham nos olhos quando tu estás numa casa de alterno. Eu não sei explicar o olhar dos homens, mas é como se tu não existisses. Olham para todo lado, mas não olham para ti. E às tantas esse senhor acabou por me dizer, olha, peço uma garrafa de champanhe, porque eu sei que não pode estar aqui a fazer conversa comigo se não tiver a fazer lucro para a casa. E eu fiquei assim a olhar para ele, porque não estava à espera daquela reação dele, como se fosse um homem super consciente do que está ali a fazer. E disse-me assim, eu estou a olhar para si e você faz-me lembrar uma filha que eu perdi. É tal e qual a cara dela. O que é que lhe aconteceu para vir parar aqui? E eu contei a história do meu personagem. O meu nome é Ruth, fugi de casa dos meus pais, inventei uma série de coisas. E o senhor disse-me assim, eu vou ajudá-la. Diga-me quanto é que quer. Ou melhor, eu tiro um cheque, eu assino, e você escreve o número que precisa para sair desta vida. Nossa. E eu disse-lhe, não é preciso. Agradeci-lhe, subi as escadas, não disse a ninguém, mudei de roupa, vesti-me como Anabela, saí e não voltei mais. O que eu tinha que ter aprendido durante aquele estágio, tinha aprendido. E este homem nunca soube, eu nunca lhe disse que eu não era aquela rapariga que estava perdida e que tanto lhe fazia lembrar a filha. Mas ao mesmo tempo, no meio de toda aquela situação, encontrar um homem que teve esta disponibilidade de me ajudar, sensibilizou-me. Claro, eu podia ter ficado com o cheque, também seria simpático. Mas são aquelas histórias que tu não esqueces. Claro que eu não queria contar esta história, porque se calhar ela até podia estar a ver. Sim, mas existem pessoas boas. Eu quando estava nessa casa de alterno, muitas vezes passava-me pela cabeça, isso aparece aqui um tio meu, ou alguém que eu conheço, como é que eu explico o que é que eu estou a fazer? Ou pior, o meu pai, claro. Mas, qualquer um de nós. Mas qualquer um de nós. Mas nós, de facto, atores, sim, seria horrível encontrar-te lá. Mas olha... É porque eu tinha uma desculpa, tu não tinhas. Mas não era... Mas olha, mas eu quando vou aos sítios não preciso nunca de desculpa. Pois. Desculpa aquela história, não é? Há aquela história do sujeito que põe uma casa dessas e pá, que sorte, estava lá a minha mulher, não me viu. Mas é uma história brutal, não é? É uma história intensa. Mas eu como atriz e trabalhando com o João Canis tenho tido a sorte de passar por vidas que não são as minhas. Eu estive
sei lá, já estive no norte de Portugal a tocar vacas, que se calhar ninguém sabe o que é tocar vacas, mas é andar com um pau atrás delas, e quando são vacas que não são propriamente aquelas que nós vemos no catálogo dos pacotes de leite. As vacas barrosãs têm uns cornos enormes e marram e atacam. Já andei a tocar vacas, já fiz tanta coisa, já vivi tantas vidas. Quando é que vai ser? O teu dia é precisamente o último dia, não é? O primeiro dia. O primeiro dia. E, portanto, vai ser no próximo fim de semana? Sim, e já agora, não tem a ver com o True Tales, mas eu acho que também é uma boa relação. A Anabela está quase a estrear um filme, também do João Canis, e também que ela fez um estágio, chama-se É o Amor. Então depois vens cá e falamos sobre o amor. Eu acho que vale a pena. Apesar de já termos falado agora um bocadinho. Sim. Muito obrigado a todos. Foi muito bom e acho que vai ser um fim de semana em grande. Muito obrigado. Muito obrigado. Fazemos o intervalo agora e voltamos daqui a pouco. Até já.